Amém, querido? A Regisleide quer falar algo. Nós vamos prestar atenção no que ela vai dizer aqui. A Regis quer falar algo aqui, Regisleide. Bom dia, irmãos. Está fraco, hein? Bom dia. Acordaram. Bom dia. Eu queria dividir aqui uma experiência rapidinho que eu tive enquanto estava tocando esse louvor aqui, que montanhas estremece, demônios faz fugir. E eu fiquei muito incomodada para compartilhar. Estou até tremendo aqui de vir aqui na frente, mas eu não podia sair daqui sem compartilhar isso. É bem rapidinho. Algumas pessoas sabem que eu tive uma dificuldade psicológica. E aí, no momento onde eu perdi toda a noção da mente, de corpo, de tudo, eu estava na casa da minha mãe e chegou um homem com um colar vermelho, que a gente sabe espiritual, de onde que ele pertence. E eu, sem mente, sem consciência, ele me disse assim: olha, você precisa da minha ajuda, mas para mim poder te ajudar, você precisa dizer sim. E se você disser sim, aí eu posso te ajudar. E se você não aceitar a minha ajuda, você vai morrer aos poucos e até chegar no seu fim. Ali, com a minha mente inconsciente, eu pensei: eu vou aceitar, porque senão eu vou morrer. Mas, durante esse tempo, a igreja orava, a igreja estava ali junto comigo naquele processo. E eu pensei em falar assim, mas por conta da igreja, por causa de uma oração, no meu consciente, sem saber de nada que estava acontecendo, eu disse não. E ele insistiu. Foi pela segunda vez. Ele chegou na porta e falou: aceita minha ajuda, porque se você não aceitar, você vai morrer. E quando eu estava ali ouvindo esse louvor, Deus falou assim: lembra naquele dia, quando aquele homem entrou com aquele colar vermelho, falando: aceita minha ajuda, senão você vai morrer. Era o dia que ele queria levar minha alma para o inferno, porque eu estava sem mente, sem noção, sem nada. E se eu aceitasse aquela oferta, eu não estaria aqui hoje. Eu já teria morrido e talvez perdido a salvação, porque a gente sem noção, sem mente. E enquanto tocava esse louvor, eu tive uma experiência profunda com Deus ali, que eu fiquei assim, muito cheia da presença do Senhor. E o Senhor foi me lembrando: lembra daquele dia que aquele homem entrou para que você pedisse a ajuda dele? Era o diabo pedindo a sua alma, mas por conta da igreja, por causa que tinha irmãos orando, sem consciência nenhuma, os anjos do Senhor me impediram de dizer não a Satanás, a dizer não para levar minha alma naquele dia, porque se eu tivesse falado sim, eu não teria mais aqui. Então eu queria compartilhar isso com a igreja, porque eu acho que algumas pessoas não sabem disso, No tempo que eu estava com uma depressão muito profunda, sem noção, sem mente, sem nada. Alguns irmãos mais de perto acompanharam, mas o Senhor me disse que era para vir até aqui, para compartilhar o poder que há numa oração quando a igreja se levanta. Porque o inimigo ali que quer destruir famílias, ele quer destruir as pessoas, assim como ele queria levar eu para o inferno. Mas a igreja estava ali, não deixou que eu fizesse essa proposta de ir embora para sempre com Satanás. Então eu queria dividir esse momento, essa experiência que eu tive ali com esse louvor. E depois de um tempo, quando eu melhorei, já estava com a consciência boa, eu fui num lugar, eu vi esse homem que pediu a minha alma. E aí eu lembrei desse louvor: montanhas estremece, demônios faz fugir, no poder do nome de Jesus. Então o Senhor me resgatou e eu estou bem, para a glória do teu santo nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Eu queria chamar o Duda de Poços de Caldas para dar um testemunho aqui também. Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu sou o Duda, Eduardo, mais conhecido como Duda, alguns me conhecem já. Sou um pedacinho da igreja lá de Poços. Até mando um abraço dos irmãos de lá para vocês. O Ari falou para eu estar compartilhando, né? Ontem a gente estava conversando. O que Deus está fazendo lá em Poços, né? E isso é uma bênção para animar os irmãos também, né? Fortificar a fé dos irmãos. E quero glorificar o nome do Senhor, porque a igreja tem crescido. Recentemente a gente teve mais um batismo, 2 batismos, né? Num casal. E foi maravilhoso, né? Essa semana a gente estava almoçando com eles e ver esse comecinho, né? Aquela paixão por Jesus, Deus transformando todas as áreas da vida deles. Então quero animar os irmãos mesmo, porque a igreja ela fica quente, né? Sabe aquele calor, aquela paixão, e aí você vê eles descendo as águas, e aí levanta chorando, levantando as mãos. E a gente está com um projeto social lá também. Eu estou dando aula de jiu-jitsu para as crianças carentes lá, e quero testemunhar sobre isso também. Sexta-feira, sem ser essa outra, eu tive um tempo... já faz um tempo que eu venho semeando, né? Aos pouquinhos, colocando Jesus ali. Mas dessa vez eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos assim. A gente sentou e eu comecei a falar do Senhor. A gente começou falando sobre outros assuntos, mas, né? Esperando aquela deixa só para colocar o Senhor ali. E eu fui com muita graça assim do Senhor. Vi o Espírito Santo fazendo e dando as palavras. E as crianças mais ou menos de 10 a 14 anos, e chegou num ponto eles falaram assim, e agora? Sabe, quando Pedro vai pregando ali em Pentecoste, e aí, e agora? O que a gente faz, irmãos? E ali eles, com muito quebrantamento, sabe, falando assim, então a gente está perdido, a gente vai para o inferno, então não tem salvação. Aí foi onde eu coloquei a Jesus e falei assim, é por isso que Jesus veio e nasceu. Enquanto a gente estava cantando, foi maravilhoso aqui, me fez lembrar disso. Foi por isso que ele morreu por nós, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele está vivo agora, e ele está aqui. E eu falei, vamos orar. E aí eu comecei a orar, eu fechei os meus olhos. A hora que eu abri os olhos, ainda orando, a gente estava em círculos, estava todo mundo ajoelhado com os olhos no chão, orando ali, e eu creio mesmo no agir do Espírito Santo. E eu quero até compartilhar e pedir para os irmãos estarem orando por nós, porque é uma luta muito grande ali, no bairro mais carente de Poços, mas ali é onde a promiscuidade, a sexualidade precoce é algo assim comum. Então é uma luta mesmo que a gente está travando ali, e quero animar os irmãos e encorajá-los, porque assim, quero até compartilhar enquanto a gente estava cantando aqui, era como a Marta falou, desculpa gente, a Marta falou, né, da valsa, e quando eu estava louvando, era como se eu estivesse num grande palácio na eternidade. Eu nem vi o teto de tão alto que era, e o poder do Senhor, a glória do Senhor, a gente está indo para lá. A nossa vida não é aqui, é a eternidade, e que a gente possa viver isso, porque tem pessoas que estão perdidas e estão na nossa frente, e a gente precisa simplesmente abrir a nossa boca. Quantas pessoas o Senhor nos dá a oportunidade para falar do nome dEle, mas a gente está com as bocas fechadas. Vamos igreja, nos mover, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que o Senhor tocar no seu coração. Fica sensível, porque Ele está vindo. A gente está nos últimos tempos, é só olhar e ver, os sinais estão aí, e o Senhor está chamando a igreja. Vamos nos mover em evangelismo. O Senhor nos chamou para estar falando, levando o Evangelho. E muito tempo eu fiquei calado, fiquei estagnado e vivendo para mim mesmo, olhando para as coisas
dessa terra, aquilo que o mundo hoje pode nos oferecer, a cobiça da nossa carne, as belezas do mundo, dinheiro, fama, prestígio, mas isso tudo vai passar, vai ficar aqui, e o que vai valer mesmo são os tesouros que a gente junta no céu. Então, igreja, vamos realmente soltar essas coisas da nossa mão e vamos nos apegar àquilo que realmente importa. E eu estou clamando porque isso é uma obra que não vem de nós, não é pela sua capacidade. No começo do ano eu falei assim: Senhor, então toda semana eu vou chamar alguém para ir na igreja, alguma oportunidade o Senhor vai me dar. E o Senhor tem dado graça. Eu até quero compartilhar isso. Sexta-feira eu tenho uma academia, uma moça lá foi fechar a matrícula, e aí a gente começou a conversar. Ela falou assim: nossa, surgiu o assunto, eu estou desigrejada. Aí eu falei assim, não foi com essas palavras, né, mas basicamente ela disse isso. Eu falei assim: esquece a matrícula, vamos conversar sobre isso. E aí comecei a conversar com ela, a gente começou falando de Jesus ali. Ela é médica, está de plantão, mas próximo final de semana ela já vai na igreja também. E acabou que ela fechou a matrícula também. Mas que não era o mais importante. E glória a Deus por isso, sabe? A gente foi no Parque Municipal recentemente também. E ali eu levando a palavra, a hora que passava alguém eu falava um pouquinho mais alto. Sabe? Vamos ter esse desejo mesmo de levar o evangelho, sabe? Porque Jesus, ele vive. Então ele falou que a gente vai orar pelos enfermos, eles serão curados, demônios serão expulsos, a gente vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, mas a gente tem que estar lá, a gente tem que estar onde não há luz, porque nós somos a luz do mundo. Então quero encorajar os irmãos mesmo, vamos nos levantar para levar o evangelho. Tragam as pessoas para a célula, tragam as pessoas para aqui, né, para a reunião geral. Quantas pessoas você poderia ter trago hoje, né, e que Cristo poderia ter tocado? Vamos queimar dessa forma, sabe, que as vidas, porque esse é o nosso amor pelo mundo. Muito tempo eu fiquei tentando melhorar a vida das pessoas, mas para esse mundo. A pessoa está com um problema no casamento, eu quero melhorar o casamento dela. A pessoa está com problema financeiro, então eu tenho uma forma para ajudar ela. Gente, não existe ajuda melhor do que levar a pessoa a Cristo. O resto, Ele vai acrescentar, Ele vai fazer, mas vamos levar as pessoas a Cristo. Nós somos cartas vivas de Deus aqui. Então é isso, amados. Eu quero dar um abraço da igreja para vocês e louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém. Leva um abraço nosso também para Poços de Caldas, né? Aleluia. Glória a Deus. Amados, a gente tem falado aqui, né, que chega de olhar para o passado, né? Vamos olhar para frente. A igreja, nós passamos, todo mundo sabe, todo aquele processo de pandemia e política, que graças a Deus acabou os dois, pelo menos por enquanto, pelo menos aquele auge daquela coisa. E a igreja está voltando a crescer. Nós também temos batizado pessoas aqui, pessoas têm ido nas células, muitas pessoas novas têm ido nos grupos. Eu creio que é hora da gente, nós temos o que eles precisam ouvir. Nós temos o alimento que eles precisam comer, né? E a água que eles precisam beber, nós temos através de Cristo e da sua palavra. Então nós precisamos, como ele diz, nós somos a carta, né? Nós somos a boca de Deus. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo faça a obra, que Ele faça a obra, mas Ele vai fazer a obra através de nós, através da sua vida. E a gente fica pensando tanto, né, do que eu vou pregar, achando que a gente tem que imitar os grandes pregadores da Bíblia, que sabem inúmeros versículos ou estudos de cor. O testemunho da sua vida não é o mais impactante daquilo que Deus está fazendo na sua vida neste momento, né? Então eu creio sim que é momento da igreja olhar para frente, vamos voltar a multiplicar, né? Orem muito pelo retiro que nós vamos ter no dia 12 de outubro, vamos convidar pessoas para ir no retiro, vamos ver se a gente faz uma força para levar os nossos contatos. De repente a célula percebe alguém que precisa no retiro e não tem uma condição financeira, de repente a gente
faz uma vaquinha na célula, no grupo, chama essa pessoa para ir nesse retiro. E o que é mais importante, precisamos de cobertura de oração. Amém? Porque nós precisamos que o Espírito Santo faça antes do retiro, faça no retiro, faça depois do retiro e nas nossas vidas desde agora. Em nome de Jesus. Queria compartilhar uma palavra com vocês. Queria que nós abríssemos em Mateus 22. Mas antes de mais nada, eu gostaria da gente entregar esse tempinho ao Senhor. Vamos orar comigo aqui. Papai, nós queremos te entregar esse tempinho aqui. Muito obrigado pelo tempo que nós adoramos aqui com cânticos e oramos uns com os outros. Esse sentimento de corpo, de família, nós precisamos de mais disso no nosso meio. E agora pedimos que o Senhor traga um fluir da Tua graça, que o Senhor possa traduzir o que está sendo falado, não só para o ouvido e para a mente, mas para o entendimento espiritual de cada um, daquilo que o Senhor deseja comunicar nesses textos aqui com a sua igreja, para que todos possam se alimentar profundamente, absorvendo todos os nutrientes espirituais que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 22. Eu estou quase pedindo oração por esse negócio aqui, que esse aqui não vai ficar em pé, não. Esse aqui tá. Vai orando aí, uns 2 ou 3 irmãos, vai orando aí por esse. O nosso púlpito mesmo está lá na chácara, mas ele é grande para poder, é de madeira, pesado, né? Para ficar carregando na carrocinha. Então ele está guardado lá na chácara, mas esse aqui, ó, está precisando de um fogo nele aqui. Bom, se ele está velhinho, se receber um fogo, ele já era, mas Mateus 22, eu creio que os irmãos também vão projetar ou não essas palavras, não sei se vão ou não vai. Mateus 22, do 37 ao 38. A palavra que vocês estão usando é a João Ferreira de Almeida, atualizada. Eu gosto muito, eu sou meio arcaico, eu gosto dessa João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Por gentileza, viu, queridos? Obrigado. Muito, muito obrigado. Do 37 ao 38, eu já falei isso? Amados, esse para mim é um dos textos mais lindos da palavra. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Sem dúvida alguma, este texto é um dos mais importantes de todo o Novo Testamento, porque é o resumo de tudo, é o resumo da vida de Cristo, do propósito de Cristo, né? E muitas pessoas ficam, às vezes, desorientadas de como servir ao Senhor, de como ser um discípulo melhor, um crente melhor, mais fiel. Amados, este é o resumo. Ainda tem mais um versículo que você já conhece, mas nós vamos falar um pouco sobre este. O que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Nós precisamos avaliar essas coisas, porque nós costumamos amar muitas coisas de uma maneira forte, né? E acostumamos o nosso coração a amar aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, de certa forma. E com o passar do tempo, a gente vai colocando uma prioridade no nosso coração daquilo que nós queremos mais, daquilo que nós amamos mais. E este foi um dos erros que a gente lê no todo o Velho Testamento, aqueles erros que Israel se aproximava do Senhor, depois ela se afastava. O erro está todo aqui, porque muitas vezes Israel, que ouviu todo aquele processo, saída do Egito, toda a Canaã, toda aquela construção da nação, e por hora eles estavam firmes com Deus, depois eles começavam a se afastar, e outras coisas iam tomando o coração daqueles irmãos, né? E isso pode se passar conosco tranquilamente, a gente pensa que não, mas aos poucos a gente vai esfriando a fé, vai esfriando a busca,
Porque quando nós chegamos, a primeira palavra que nós recebemos, né, se a gente pegar o discurso de Pedro lá em Atos, Duda até falou que agora, o que nós vamos fazer depois que eles ouviram o discurso de Pedro? E Pedro falou com eles o seguinte: arrependam-se. Então, arrependimento é a chave que abre o processo desse amar o Senhor Deus. Por quê? Falamos inúmeras vezes sobre o pecado de Adão e Eva, que eles foram lá, buscaram a independência e foram viver a vida. Nós temos que fazer o caminho inverso. Essa independência de Deus, a igreja, Cristo é o centro do universo da igreja, do reino de Deus. Não há outro centro. E às vezes nós nos colocamos nas nossas vontades desse centro, né? E temos que devolver isso ao Senhor, e muitas vezes isso não é fácil para nós. Você abrir mão, né? Agora, é necessário para que a vida de Cristo flua no coração do indivíduo discípulo. Não tem outra maneira, né? A palavra, já sabemos inúmeros versículos que falam que o Senhor não vai dividir a sua glória. Então, amados, amarás o Senhor teu Deus de todo. Vamos pensar um pouquinho, o que é de todo o seu coração? Eu imagino o seguinte: quando você, aqui muitos já namoraram e se casaram, quem não namorou, não casou, está doido para namorar e casar, não sei, né? Espero. Mas você vai desenvolvendo um relacionamento e você vai gostando da intimidade com aquela pessoa até você decidir que quer ter uma aliança com essa pessoa. É ou não é? E esse relacionamento com Deus, eu tenho falado isso, que para quem nunca teve uma experiência profunda com o Senhor, esse amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração pode parecer penoso, porque ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para amar Deus em primeiro lugar. Mas à medida que você vai relacionando com Deus, à medida que você vai vendo o amor de Deus por você, que você vai compreendendo a palavra, eu falei, a profecia se cumpriu. Espero que o meu celular pelo menos esteja inteiro ali. Mas, amados, queridos, está. Glória a Deus. Queridos, vai aguentar? É que também desceu ali, né? Eu vou ficar com o celular aqui, né? Nunca se sabe. É que às vezes eu vejo o horário nele, que senão eu falo demais na cabeça de vocês. À medida que você vai desenvolvendo um relacionamento íntimo com o Senhor, eu fico batendo nessa tecla quase todas as vezes que eu ministro aqui. Por quê? Porque eu desejo que vocês tenham um relacionamento profundo com Deus. Mas esse relacionamento profundo com Deus, apesar dele ser gratuito da parte de Deus, ele demanda que você se posicione. Por que nós temos que nos posicionar? Porque Adão e Eva se posicionou em buscar a independência. E nós temos que devolver toda a honra e glória ao Senhor. E isto custa para a nossa carne. Isso não é legal para a nossa carne, né? A gente estava conversando até ontem, né, que na verdade a nossa carne quer o menor esforço. Todo mundo quer ganhar mais trabalhando menos. Todo mundo quer viver mais confortável, gastando menos tempo e menos dinheiro. Quem não é? Quem é bobo aqui? Ninguém é bobo. Mas muitas vezes essa esperteza é ratice, né? Assim, no sentido assim, você também quer ter um fast food com Deus, uma comida rápida, sem você gastar tempo de intimidade com Ele. Você precisa, e uma das coisas que a gente tem que aprender, você precisa ter domínio dessa questão de você priorizar o Senhor. Porque, amado, nós priorizamos quando estamos com fome, quando estamos com frio, quando queremos ganhar um dinheiro, precisamos comprar algo. A gente prioriza, sim, muitas coisas.
o meu lazer, o meu descanso. Eu sei que isso aqui todo mundo já sabe, mas não me canso, como diz Paulo, de dizer as mesmas coisas, porque, amado, demanda você se posicionar com Deus. E eu queria falar isso aqui hoje. Qual o posicionamento que nós precisamos ter com o Senhor para que flua mais do Espírito dele em nós, para que alcancemos maior intimidade com Deus? É de graça, porque já foi conquistado na cruz. O que não é de graça é o nosso coração se render a isso. Entendeu? Aí a gente ora e fala: Senhor, faz tal coisa na minha vida. Ele vai fazer, só que é o seguinte, ele vai fazer à medida que você interagir com o Espírito Santo dele. À medida que você for se enchendo da palavra, que você for negando a você mesmo. Não pode ser meu discípulo aquele que não se negue a si mesmo. Aquele não se nega. Então, amados, à medida que você vai relacionando, à medida que você vai, um relacionamento, você está namorando, à medida que você nem pensa em casar, mas à medida que você vai se relacionando, você pensa em casar. Você pensa num compromisso maior, uma aliança que vai gerar filhos, uma família. Mas você não, no início do relacionamento, você não pensa isso. Você vai pensando à medida que vai crescendo e desenvolvendo a intimidade. Você vai conhecendo o coração da outra pessoa e você vai falando assim: essa pessoa dá para me casar com ela. Temos coisas diferentes, sim, mas temos naquilo que é essencial para a construção de uma família. E então eu vejo que o relacionamento com Cristo depende dessa intimidade que você tem com Ele, que você gera, né? É individual, não dependemos de discipulador, não depende de pastor. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte com Cristo. O discipulador, pastor, qualquer outro irmão, ou pai ou mãe, são pessoas que nos auxiliam, mas são pessoas, é individual, ninguém pode tomar a decisão por nós. Estou falando da vida comum da igreja, do dia a dia, né? De você produzir algo, da igreja ser algo que você é uma pessoa que faz parte daquela célula, e se todo mundo na célula não está produzindo nada, a célula é uma célula retrógrada, passada. Então, mas se todos nós estivermos nos alimentando da palavra e buscando, o tempo todo nós vamos ter fé. E é essa fé que vai fazer a gente caminhar mais, irmãos. Porque o mundo, a gente sai daqui a semana inteira no trabalho, Satanás nos acusando, as situações, redes sociais com bastante sujeira o tempo todo, se você não vigiar, comentários, murmurações, reclamações, gente falando mal um do outro. Então, na verdade, a gente tem muito pouco aonde se alimentar de Cristo durante a nossa semana toda, porque a gente está vivendo uma época muito complicada. E se você não produz tempo de qualidade na palavra e com Deus, você se alimenta muito pouco. Quando um irmão compartilha alguma coisinha na célula ali e tal, mas é pouco. Aí a gente fica com uma inanição espiritual. Você fica fraco, não vence, não tem garra, não tem autoridade, né? Até para usar o seu próprio livre-arbítrio. Porque se você estiver cheio da palavra, na hora que você mesmo vai dizer: Satanás, não, aqui não. Na hora que ele vier com tentações, com situações que na sua mente você vai dizer não. Por quê? Porque você está cheio da palavra, da vida de Cristo. Mas se você estiver fraco, a palavra diz que a carne é fraca. Ela cede logo. Então nós não podemos andar na esfera da carne. E de todo o teu entendimento, eu acredito que é culto racional. O que é culto racional? Você sabe que você tem que negar a você mesmo, então você sujeita o seu entendimento a Cristo. Amém? Você tem que ter domínio dessas questões. Você tem que escolher o que ouvir, o que pensar,
Temos que ter essa sabedoria espiritual. Você não pode sair pensando qualquer coisa, porque é bem mesmo complicado. Até na célula compartilhei na casa da Paula essa semana, aquilo que nós devemos pensar naquilo que é novo, naquilo que gera vida. Não podemos ter uma mente, o Paulo Borges Júnior vive falando que a gente tem uma mente de escravo, né? Que a gente está sempre em condenação, está sempre debaixo de acusação, e aquela mente de que nós ainda não tomamos posse de toda a autoridade que Deus nos deu para exercer vida de reino, mesmo nesse mundo. A gente fica pensando, mas é ideologia, é tanta coisa que está acontecendo. Amados, se a igreja tem um posicionamento no Espírito de Deus, não em questionamento, mas no Espírito de Deus, a igreja vai fluir essa autoridade. E é essa autoridade que vai fluir de Deus que vai combater todas essas situações que tem levantado que nós temos vivido para todo lado hoje, esse descompromisso também, não é verdade? E amados, é uma coisa triste, mas é verdade. Tem muito evangélico descompromissado. Tem muita gente crente aqui ou lá, em qualquer lugar, querendo o pão, querendo a bênção, mas não amar o Senhor em primeiro lugar, mas querendo a bênção. Por quê? Porque esse evangelho tem sido pregado. Vem e Deus vai te abençoar. Eu não duvido que Deus vai abençoar. Deus quer nos abençoar. Mas Ele quer primeiro você. Ele quer primeiro você. Né? Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo versículo aí, que vocês também já conhecem, o segundo semelhante a este amarás o teu próximo. O verso agora por gentileza, 39 e 40. O teu próximo como a ti mesmo. Bom, esses dois versículos resumem toda a lei. Toda a lei foi gerada para chegar nisso aqui. Então, isso aí é fundamental. Então, a primeira coisa que você precisa ter para se comprometer com Deus não é ir no discipulado, não é você estar, não, sou membro aqui, não é isso. A primeira coisa é você amar o Senhor de todo o seu coração. Porque aí não importa em que grupo você esteja, não importa, você vai sair daqui, você vai para outra cidade, você vai para outro grupo, isso não vai mudar. O seu compromisso vai ser, em primeiro lugar, com o Senhor, aonde você for. E é isso que o Senhor deseja ver na sua vida. Hebreus 10, 24 e 25 também, vamos ler lá. Hebreus 10, 24 e 25. Aleluia. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu creio que isso é muito importante, a gente ter esse senso. É uma coisa que a gente tem trazido para a igreja, porque com a pandemia, o pessoal deu aquela sumida, e parece que no coração de algumas pessoas, não é importante tanto quanto era para nós antes nos reunirmos. Não é verdade? Esse grupo que vocês estão vendo aqui, eu posso dizer para vocês que nós somos umas 3 vezes mais que esse grupo que está aqui. Por que nós estamos, então, em 30% aqui? Poderíamos estar mais, tem mais cadeiras, tem mais espaço. Mas a gente tem que trazer de novo a cultura. Nós temos uma reunião só mensal e uma célula na semana, porque nós também entendemos que não é o muito reunir que vai trazer a vida de Deus para nós. Mas quando nós nos reunimos, a própria palavra diz que nós temos salmos, hinos, cânticos espirituais, edificação uns com os outros. Então é importante sim você ir na sua célula, é importante sim você vir na reunião geral. Ninguém vai te cobrar no dia que você não vier. A gente não tem essa ideia, isso aí é muito pequeno, não é nem nobre uma atitude dessa.
Mas sem dúvida nenhuma, se você ama o Senhor sobre todas as coisas, você quer estar, já que é uma reunião geral só, e também não é vir porque um dos pastores está pedindo, é você vir, mas vir assim, eu quero ir para cantar lá, montanhas estremecem, e pôr o diabo para correr da sua vida, você está entendendo? É verdade, é você acordar para essa situação, é para você ir para a célula, naquela expectativa. Se você vai para a célula, você fala, eu vi falando isso aqui, hoje é dia de célula, não, uma célula tem que ser gostosa, vai, leva alguma coisa, comprometa-se com o líder da sua célula, de você, a semana que vem eu quero compartilhar, eu quero testemunhar, e aí você vai ver a célula pegar fogo, em nome de Jesus, amém? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, chegar de paradeza, nem sei se existe essa palavra, tá? Eu sou de Minas, lá em Minas a gente inventa a palavra, né? Aqui, ó, você é filho de quem? Isso aqui é coisa de Minas Gerais, Alfredo que me deu, ele viu isso lá em Poços e falou, você é a cara do Ari, você é filho de quem? Então, o mineiro inventa as coisas, né? Depois o pessoal não sabe nem traduzir, mas queridos, é tempo de crescimento, é tempo de evangelismo. Eu achei muito bom o Duda ter trazido essa palavra para vocês, esse ânimo do que eles estão lá, crescentes, né? De algo acontecendo. E é isso que eu quero ver aqui, porque nós estávamos assim, vocês lembram disso? Quem lembra disso? Antes da pandemia, eu falo aqui, a gente tinha tanto visitante aqui, que tinha dia que eu ficava pensando assim, meu Deus, quem que é aquela pessoa? Quem que é aquele? Quem que é aquele? E aí por fim eu desisti, porque era tanta gente nova, desisti de perguntar. Quero ver você de novo multiplicando vidas, gerando vidas, células com vidas, reunião com vida, igual graças a Deus esse tempo de louvor que tivemos aqui hoje, você pode sentir a presença fluida do Senhor no nosso meio, louvado seja o nome. Então, irmãos, é importante nos reunirmos? Sim, é importante estarmos juntos, cooperando, não só junto, mas compartilhando. Congregar não é só você estar ali presente, congregar é você comungar, é você estar junto, compartilhando, presente naquele lugar. Isso é muito importante. Gálatas 2:20. Por gentileza, querido. Gálatas 2:20. Aleluia. Logo, já não sou eu quem vive. Será? Tomara, hein? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim? Eu pergunto para mim também. É assim? Ou quando você sai do tempinho de oração, está sendo assim. Ou quando hoje no domingo a gente está se reunindo, está sendo assim agora. Me comprometi agora, renovei. Mas será que é assim durante a semana? Do meu dia a dia? Porque se não é, não estou trazendo mais acusação sobre você não. Estou falando que a gente precisa mudar. Cristo precisa viver literalmente em nós. E isso serve para mim também. Porque você acha que eu sou perfeitinho? Não sou, né? Não sou mesmo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Irmão, isso aí é muito compromisso, hein? Isso é muito compromisso. Será que a gente tem esse viver na carne? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria até deixar para vocês, medita nisso aí durante a semana. Você vai ler a palavra, não tenho que ler. Não, vou ler Gálatas 2:20 e vou meditar, eu vou interiorizar essa vida de Cristo dentro do meu coração, a ponto de eu relacionar com o Senhor, a ponto de eu ter a convicção que eu sou aceito, já estou justificado, né? Eu tenho pregado muito sobre isso também, porque isso abriu a minha mente, o fato de você já estar justificado, em Romanos 5, 6, 7, te abre portas para você ter essa intimidade com Deus sem condenação. Cuidado com a condenação.
A condenação muitas vezes vem do diabo, muitas vezes vem do seu perfeccionismo e não do Espírito de Deus. Também não estou dizendo que o Espírito Santo não nos contrista. Ele nos leva assim a uma meditação interior, de modo que você realmente abandone as práticas de pecado. Mas é diferente da condenação. É quando você está sendo levado pelo Espírito a um quebrantamento, a uma meditação de câmbio, de mudança de atitude, é algo gostoso. Ora, veja bem, Eclesiastes 5, 2 e 7. Dificilmente eu ministro Eclesiastes, mas eu estava ali e eu fui lendo aquele texto, Eclesiastes 5, 2 a 7. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras loucas, né, à toa, assim, sem compromisso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca se faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. O que eu pude tirar, claro que talvez vocês também, é que muitas vezes nós falamos muito, pronunciamos muita coisa e não cumprimos todas. Esse compromisso com Deus, seja o seu sim, o seu não, não. Então, assim, devemos levar profundamente a sério esse compromisso que nós temos de sermos discípulos. O amar Deus em primeiro lugar, o amar o irmão, isso faz parte. O cuidado, o estar junto, o olhar de cuidado, o olhar de zelo um com o outro, de respeito, dignidade um com o outro, no trato. Isso é muito importante, porque o Senhor está vendo todas essas coisas. E muitas vezes a gente fala de amor e não expressa nem a Deus, nem ao próximo, nem ao irmão, né? Nem ao próximo, que não está falando só o irmão, estou me referindo aqui mais relacionamento de igreja, mas o próximo. Quem é o próximo? Aquele que você tem relacionamento. Se você não tem relacionamento com uma pessoa, ele não é seu próximo, né? Tem próximo, muito próximo, e tem próximo, mas é quem tem contato com você, independente se ele é crente ou se ele não é crente. Você é um atalaia, um anunciador do reino de Deus por onde você passa. Não é verdade? Vamos voltar para Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35 a 39. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aleluia. Querido, coloca o 40 também, por gentileza, por favor. Só vai até 39, tá? É porque eu não anotei aqui, não sei até onde vai.
é que tem uma passagem, não vou pegar aqui agora, não, mas aí diz que nós não somos daqueles que tornam atrás. Está aqui? Eu já li, né? É porque a tradução que está retrocedem. Eu estou na memória aqui do que tornam atrás, que é outra tradução. Então, queridos, eu creio isso na vida de vocês. Eu creio pela fé isso na minha vida também. É pela fé que nós devemos viver, né? Nós não vamos retroceder. Somos um povo que nós lançamos mão do arado e nós vamos olhar para o autor e consumador da fé e vamos prosseguir. Amém? Vamos prosseguir. Você está com situações no casamento, você está com situações financeiras, você está com situações na família. Vamos prosseguir. O Senhor é aquele que vai ordenar. Deixa o Senhor ordenar sua vida. Entrega. Ame ao Senhor e Ele vai ordenar, porque à medida que você vai se relacionando, Ele vai te ensinando, Ele vai trazendo. E eu queria ler um último texto também, Apocalipse 3, do 15 ao 22. É a carta à igreja Laodiceia, que é um texto que cabe muito para esse momento que a gente tem vivido aqui. Apocalipse 3, 15 a 22. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, essa palavra, eu acho que tem mais pregações pela via fora em cima desse texto do que tudo. Mas ainda assim, sabendo, essa frieza geral vai chegando, vai ficando, vai encostando. E se vai esfriando a família, o casamento, vai esfriando os filhos, o relacionamento, vai esfriando o amor, você não consegue demonstrar Cristo, vai esfriando o seu relacionamento com Cristo também, entendeu? Então, queridos, o morno Deus vomita da boca, né? Porque se você for frio, o frio não ouviu da palavra, então ele vai ter o direito de ouvir e se posicionar com Cristo. Se você é quente, você já se posicionou. Agora, o morno é quem ouviu e não se posicionou. Ou se posicionou por um tempo, andou por um tempo, mas depois perdeu a visão, né? Então, queridos, por isso que eu tenho clamado para Deus mandar mesmo um fogo espiritual sobre nós, para que a gente esteja borbulhante, para que a gente esteja pegando fogo, né? E por incrível que pareça, o frio muitas vezes conserva a comida, o quente, grande maioria de todos os vírus e bactérias, grande maioria, não todos, morrem acima de 100 graus, o quente. Agora, o morno é exatamente a temperatura que mais produz micróbio, bactérias, vírus. O morno porque ele é um quentinho, mas não mata. E ele não é frio ao ponto de impedir a reprodução. Então o morno é o que mais apodrece, sabia disso? Então, querido, a temperatura morna não é para o crente. Não é para o discípulo.
Em nome de Jesus, senão você vai ficar podre rapidinho. Então, meu irmão, posicionamento com Deus e posicionamento com essa obra que Deus está gerando aqui no nosso meio. Precisamos de homens e mulheres comprometidos com o reino. Precisamos de jovens comprometidos com o reino. Pais que vão criar os seus filhos dentro do reino de Deus, que vão gastar tempo ensinando a palavra para os seus filhos, que vão trabalhar em prol disso, que vão cuidar dos seus discípulos, ensinando a palavra de Deus, não com cobrança, com a vida, com amor, com disposição, gerando vidas, entendeu? Cobrança não leva ninguém a lugar nenhum, mas chamar para junto, caminha com eles, e tudo vai ser diferente na vida deles. Em nome de Jesus, amém, querido? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos adorar mais uma vez e vamos tomar a nossa ceia. Vamos ceiar. Ceiar, irmão, é exatamente você demonstrar esse amor um com o outro, um com o próximo, o amor com o Senhor. Então nós vamos, nessa manhã, ao ceiar, eu queria dizer para você, renove a sua aliança de compromisso com o Senhor. Se você tem sido relapso, se você tem sido falto de busca em alguma coisa, hoje é o momento de gerar um arrependimento no seu coração. Amém? E eu não preciso forçar a barra aqui para gerar um arrependimento. Isso é só através do Espírito de Deus. Aleluia. Seja o centro, seja o tudo. Jesus, seja o nosso centro nessa manhã.